Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso primeiro encontro Crescendo na Fé. Vamos iniciando este momento que vai ser de formação, de partilha, de tirar dúvidas. E vamos iniciar neste mês de maio falando sobre um tema muito propício que vai nos auxiliar na espiritualidade, na vivência desse mês, né? Vamos falar sobre os dogmas marianos. E hoje nós vamos falar especificamente de dois dogmas que são os mais antigos. O dogma da maternidade divina de Nossa Senhora e o dogma da virgindade perpétua. Vamos iniciar esse nosso encontro pedindo as luzes do Espírito Santo, pedindo que Ele nos ajude a entender melhor aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus quer nos ensinar, quer falar ao nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E a palavra de Deus nos diz no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela ficou intrigada com esta palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai acontecer isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, com essa passagem do Evangelho segundo São Lucas, nós iniciamos essa nossa reflexão, esse nosso convite a conhecer melhor a nossa fé, a conhecer melhor aquilo que a Igreja nos ensina sobre a Virgem Maria. E hoje nós vamos falar sobre dogmas marianos. Mas para que a gente possa falar sobre esses dogmas, a gente precisa primeiro entender o que é um dogma, por que ele existe na Igreja, qual a importância que ele tem para a nossa fé. Então, primeiro ponto, o dogma ele é uma verdade de fé. É uma verdade proclamada pela Igreja, pelo magistério da Igreja, e proposta a nós, seus fiéis, filhos e filhas da Igreja, povo de Deus. É importante a gente atentar para o fato de que o dogma é uma verdade inquestionável da fé católica. Logo, se alguém não é católico, não está obrigado a acreditar neste dogma. Por que falar isso? Porque muitas vezes, quando nós falamos sobre dogmas, nascem polêmicas, nascem situações que às vezes se tornam até desconfortáveis. Pessoas que
questiona o fato de o dogma constituir uma verdade inquestionável. Ora, nós somos católicos porque assim escolhemos. A maioria de nós somos batizados ainda quando éramos crianças, mas, obviamente, continuamos sendo católicos porque escolhemos. E se escolhemos ser católicos, nós também escolhemos a consequência disso, ou seja, aderir a tudo aquilo que a igreja nos ensina. E o dogma é isso, é o ensinamento que a igreja nos faz. A primeira carta de São Pedro, no seu capítulo 3, versículo 15, vai dizer que nós precisamos estar sempre prontos, sempre preparados para dar razão de nossa fé. E aí é importante, aí nasce essa importância de nós podermos estudar sobre os dogmas, estudar sobre o que a igreja nos ensina. Nós não acreditamos apenas porque a igreja nos diz para acreditar, mas a igreja também nos ajuda a entender por que ela nos propõe aquela verdade de fé. E é isso que nós queremos entender hoje. Antes de falarmos dos dogmas propriamente ditos, é muito importante que a gente tenha na mente o seguinte: o dogma, ele tem uma finalidade, ele tem um destino, que é fazer com que nós, cristãos católicos, sejamos conduzidos de forma correta na fé católica. E eles nos levam a uma condução correta com um objetivo: chegar a Deus. Deus, uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que foi revelado ao mundo através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Logo, os dogmas marianos, que são os que nós vamos estudar hoje um pouquinho, também cumprem esse objetivo de nos levar a Deus, de nos levar a Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, que contém o resumo de tudo aquilo que a nossa igreja acredita, nos ensina, no seu número 487, o seguinte: o que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo, mas o que a fé ensina sobre Maria ilumina, por sua vez, a sua fé em Cristo. E é isso que nós vamos ver hoje. Aquilo que a igreja nos ensina sobre a Virgem Santíssima não nos leva a ela diretamente, mas nos leva, por meio dela, a seu Filho Jesus Cristo, razão última de nossa fé. Feita essa introdução, a gente tem o primeiro dogma que vamos estudar hoje, o dogma da maternidade divina de Maria. E essa maternidade divina de Maria é o quê? O que a gente entende por isso? Primeiro de tudo, é a gente entender a história desse dogma. Esse dogma ele foi proclamado pela Igreja no ano de 431, durante o Concílio de Éfeso. Primeiro ponto. O dogma ele nunca é instituído, ele é proclamado. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Igreja já acreditava nisso. As comunidades cristãs, os bispos, os fiéis batizados, desde o início da Igreja, pela inspiração do Espírito Santo, através daquilo que está na Sagrada Escritura, já mostrava esta fé, esta aceitação da verdade de Deus. A partir de uma situação ou outra, foi preciso que a igreja dissesse, oficializasse essa fé que já existia dentro dela. E aí vem o Concílio de Éfeso, no ano de 431. O que estava acontecendo? Um presbítero da igreja, um sacerdote chamado Nestório, tinha iniciado uma teoria diferente da teoria que a igreja ensinava. Nestório dizia o seguinte, que Nossa Senhora Maria Santíssima era mãe unicamente da natureza humana de Jesus, mas não da sua natureza divina. E isso era um problema, por quê? Nós, enquanto fiéis cristãos católicos, acreditamos que Jesus Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo. Não quer dizer que ele é metade homem nem metade Deus, mas ele é totalmente homem e totalmente Deus. São duas naturezas que estão dentro de Jesus, que constituem o mesmo Jesus. Se a gente diz que Nossa Senhora é mãe somente da natureza humana e não da natureza divina, a gente está cometendo uma heresia enorme, porque estamos dizendo
que a divindade de Jesus se separa da sua humanidade. Logo, estamos dizendo que a encarnação de Jesus não foi um mistério da salvação, nem foi um fato necessário, mas foi somente, entre aspas, um enfeite que Deus quis colocar, quando na verdade não é isso. E aí a gente continua justamente entendendo o seguinte: quando os bispos todos da igreja se reúnem para falar sobre essa verdade de fé e proclamar esse dogma da maternidade divina de Maria, eles querem nos falar não de Maria, mas de Jesus. Eles querem nos dizer que a maternidade divina de Maria é essencial para que a gente entenda a missão de Cristo, Redentor da humanidade. Ora, se Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo, e não tem como separar a divindade da humanidade de Jesus, Nossa Senhora é mãe de Jesus Cristo, homem e Deus. Logo, é muito certo e é muito verdadeiro dizer que Maria é mãe de Deus, não por causa dela, mas por causa de Jesus. A Igreja nos ensina, nos tempos mais recentes, através de uma carta do Papa João Paulo II, São João Paulo II, chamada Mãe do Redentor, o seguinte: a Mãe do Redentor tem um lugar bem preciso no plano da salvação. Porque, ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar os que estavam sujeitos à lei, e para que nós recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Esse início da carta à Mãe do Redentor, uma carta do Papa João Paulo II, como já falei, que resgata o versículo 4, 5 e 6 do 4º capítulo da carta aos Gálatas, nos faz ver justamente isso. Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Ou seja, Deus não fez com que Jesus nascesse da mulher Maria e depois transformou Jesus em Deus. Não. Deus fez com que o seu Filho, que é Deus como ele, nascesse de uma mulher. Logo, ela é mãe de Deus. Quando nós proclamamos que Maria Santíssima é mãe de Deus, nós estamos afirmando que o reino de Deus já está entre nós. Que o reino de Deus é uma realidade que já e ainda não acontece entre nós. Por quê? Ainda não, porque a plenitude só vai ser no céu, quando estivermos na glória com Deus. Mas já acontece de alguma forma, por quê? Com Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, o reino de Deus já entrou na história humana. Dizer que Maria Santíssima é mãe de Deus é dizer que Deus entrou na história humana para nos salvar. O segundo dogma que nós vamos falar um pouquinho hoje é justamente o dogma da virgindade perpétua de Maria. E eu acredito que entre os dois de hoje, este é o que gera mais polêmica, principalmente entre aqueles que não compartilham a fé católica. Primeiro ponto. Este dogma ele foi proclamado pela Igreja no ano 649, mais de 200 anos depois da maternidade divina de Maria, no Concílio de Latrão. Latrão ou Laterano, uma região de Roma. E esse dogma nos ensina o quê? Que Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto. Ela é sempre virgem. A virgindade de Maria não foi violada em momento algum. Uma vez, quando eu estudava teologia, a gente teve um momento na aula de catequese onde uma das nossas professoras falava justamente uma frase que na época foi muito polêmica. Ela disse o seguinte: se Nossa Senhora não tivesse permanecido virgem, isso não alteraria em nada a nossa fé. Na época, eu ainda era muito inocente com relação à teologia e concordei com a professora. Mas depois a gente vai pesquisando, se aprofundando, rezando, porque a vida da fé também exige oração, além de estudo.
E a gente vai entendendo que as coisas não são bem assim. E é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Vejam bem. Dizer que Maria é sempre virgem foi uma expressão que esteve na igreja durante todo o tempo. Sempre. Desde o começo da igreja, os cristãos sempre se referiram à Mãe de Deus como a sempre Virgem Maria. Nas orações da igreja, orações muitas vezes que vêm do século I e que foram resgatadas, sempre vamos ouvir isso, a sempre Virgem Maria. Nós vamos ouvir isso no Segundo Concílio de Constantinopla, no Concílio Lateranense IV, no Concílio de Leão, até no dogma da Assunção de Nossa Senhora, que nós vamos ver daqui a algumas semanas, se fala dessa sempre Virgem, dessa virgindade perpétua de Nossa Senhora. E aí a gente vai para a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela é a iluminação primeira para a gente entender esse dogma. E a Palavra de Deus nos fala o seguinte, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pegue sua Bíblia agora, eu vou dar um tempinho para você. Veja bem o que vai dizer. Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Emanuel, Deus conosco, o verdadeiro Emanuel, aquele que está junto de nós. Veja bem, isso está no Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías. Jesus ainda nem estava perto de nascer, vamos assim dizer, né? Já estava projetado, é claro, porque no plano da salvação, o nascimento de Jesus era necessário para a humanidade. Mas no tempo do profeta Isaías, isso era apenas uma visão do futuro. Não era algo que se tinha, vamos assim dizer, a certeza plena. E Isaías diz que Deus vai dar este sinal a seu povo. Uma virgem ficará grávida, uma virgem conceberá. Quando a gente olha para o evangelho que refletimos no início, que rezamos no início do nosso encontro de hoje, nós vamos ver que Maria Santíssima, ela diz ao anjo, como pode acontecer isso se eu não conheço homem algum? Naquela época, não conhecer homem algum era ser virgem. E o anjo responde o que para Maria? O Espírito Santo te cobrirá com sua sombra e você conceberá. Por isso, aquele que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Maria é essa virgem anunciada por Isaías. E aí, nós temos outros dois pontos para a gente encerrar essa reflexão sobre a virgindade de Maria. Olha só como é interessante. O credo, o creio em Deus Pai, é uma oração que acompanha a igreja desde o início, desde as primeiras comunidades cristãs. E é o perfeito resumo da fé católica, da fé cristã. E no credo, nós dizemos o quê? Creio em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Não é isso? Creio em Jesus Cristo, o Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Por que é importante a gente olhar para esse texto? Jesus nasceu da Virgem Maria. Se Nossa Senhora tivesse perdido a virgindade com o parto, nós diríamos apenas, creio em Jesus, nascido de Maria. Essa verdade de fé que está escondida numa simples expressão é o que nos faz realmente ter certeza de que professamos uma fé verdadeira. E aí lembram daquela polêmica que eu falei para vocês agora há pouco com a minha professora de catequese, não lembram? Aí entra uma frase de Santo Agostinho, que eu encontrei na época que eu comecei a pesquisar mais sobre isso e que eu quero trazer para você hoje, meu irmão, minha irmã, para que você também guarde no seu coração. Santo Agostinho diz o seguinte: se com o nascimento de Jesus se houvesse corrompido a integridade e a virgindade da mãe, não haveria nascido de uma virgem e, portanto, a igreja professaria falsamente que havia nascido de uma virgem. O que é que Santo Agostinho quer dizer com isso? Se no parto
Nossa Senhora tivesse deixado de ser virgem, ela não seria mais a Virgem Maria. E dizer que cremos que Jesus nasceu da Virgem Maria seria uma mentira. Como é então que Nossa Senhora permaneceu virgem depois do parto? Do jeito misterioso de Deus fazer as coisas. Uma vez, quando estavam no debate sobre o dogma da Imaculada Conceição, que nós vamos estudar daqui a algumas semanas, foi perguntado como era que Nossa Senhora era imaculada. E um teólogo, um frade teólogo, fez a seguinte reflexão: Deus podia deixar que Nossa Senhora permanecesse virgem, imaculada? Podia, porque Deus pode tudo. Deus queria fazer isso? Queria, porque Ele queria que seu filho nascesse de uma virgem pura, como foi proclamado nas profecias na Escritura. Se Deus podia e Deus queria, Deus fez. Isso é fato. É um argumento lógico. Nossa Senhora é virgem. E a virgindade de Maria, mais do que uma defesa do brio da Igreja Católica, como muitos acusam, é uma defesa da verdade da Escritura. Dizer que Nossa Senhora é virgem perpetuamente, antes, durante e depois do parto, é dizer que há verdade na Escritura que diz que Jesus foi concebido e nasceu de uma virgem, porque ela permaneceu virgem. E aí, para encerrar este dogma, nós falamos aqui a frase de Santo Irineu. Santo Irineu diz o seguinte: era necessário que na restauração de Adão por Cristo, a desobediência virginal de Eva fosse suprimida pela obediência virginal de Maria. Ora, a virgindade de Nossa Senhora é também este anúncio de que Jesus Cristo é o novo Adão, é aquele que restaura a criação de Deus, e Nossa Senhora é a nova Eva, é a nova mãe da humanidade. E é preciso que, para ser mãe da humanidade, ela seja mãe espiritualmente, como é vontade de Deus, e permaneça virgem, pura, intocável. Então, meus irmãos, minhas irmãs, depois da gente refletir sobre esses dois dogmas, a gente chega à seguinte conclusão: não nossa, mas da Igreja. Nela estamos para acreditar em Deus. Ela que nos ensina como acreditar, como caminhar na fé. Por isso, não encerraríamos de outra forma, senão olhando para o que a Igreja nos diz. E a Igreja nos fala, através do Catecismo, no número 507. Maria é ao mesmo tempo virgem e mãe, por ser a figura e a mais perfeita realização da Igreja. A Igreja torna-se também ela mãe por meio da palavra de Deus que ela recebe na fé. Pois, pela pregação e pelo batismo, ela gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus, assim como Nossa Senhora concebeu pela força da palavra de Deus. Ela, a Igreja, é também a Virgem que guarda íntegra e puramente a fé dada por seu esposo Jesus Cristo. Então, olhar para Nossa Senhora como Virgem e Mãe é olhar também para a Igreja e é ver em Nossa Senhora a representação mais perfeita, o modelo mais perfeito para a Igreja, esposa de Cristo. Que durante este mês de maio, que nós já começamos há alguns dias, hoje, dia 7 de maio, nós possamos permanecer nessa reflexão, nessa certeza, nesse olhar carinhoso para Nossa Senhora, Mãe de Deus, sempre Virgem, Mãe da Igreja pura, santa, imaculada, e que a gente possa continuar acompanhando esses nossos encontros, crescendo na fé, para assim, cada dia mais, aprendermos, partilharmos experiências e termos a capacidade de dar razões da nossa fé. Todas as sextas-feiras nós vamos continuar apresentando este programa, apresentando este nosso encontro, conhecendo a nossa fé, conhecendo a nossa igreja, querendo realmente crescer na nossa fé. É isso que nós queremos, crescer na fé. Então eu te convido, a não
nos abandonar, não solte a nossa mão, vamos continuar juntos. Eu vi que ao longo do vídeo surgiram comentários, perguntas, dúvidas. Eu vou reunir tudo isso, estudar, na próxima sexta-feira trazer as respostas para vocês, tá certo? Para que a gente possa crescer. Se você também desejar partilhar alguma coisa, você pode mandar nas redes sociais da nossa paróquia e a gente na próxima semana vai falar também sobre isso. Não esqueça de dar o seu joinha e curtir. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que sempre você receba as atualizações da nossa paróquia. No Facebook, nós temos as estrelinhas. É como você pode contribuir também com a nossa paróquia. Então não esqueça, dê muitas estrelinhas para a nossa paróquia, porque todas as contribuições, todas as doações que nós recebemos são para a evangelização, são para o sustento da nossa paróquia, são para que a nossa paróquia continue lançando as redes e evangelizando. Nós possamos continuar juntos, caminhando, crescendo e conhecendo mais a nossa fé. Vamos nos confiar a Nossa Senhora dizendo juntos: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e até a próxima semana.